Boa noite todo mundo, diretamente de Brasília, os nossos estúdios no Brasil. Muito bem todo mundo aqui reunido na nossa live de sexta-feira. E gente, hoje é um babado, porque hoje eu vou falar sobre uma certa polêmica. Afinal de contas, existe cirurgia sem corte? Vamos falar sobre isso? Só que essa cirurgia que eu quero falar pra vocês hoje é uma plástica de abdômen, sabe? Nishido Amarante, Fabiana Takaki, Nair Leles, querida, Heleninha querida, minha paciente, minha amiga, minha admiradora número 1, querida. Oi, Heleninha, boa noite, bem-vinda, um beijo na sua mãe, na Lara. Valéria, minha esposa querida, Agur, doutora Mariana Duff. Muito bem, gente, todos bem-vindos aqui no nosso Instagram, aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, também no nosso TikTok e também agora no YouTube, aliás, no Spotify, que é o nosso podcast, é o Dr. MPcast. Ivone aqui no Instagram, no Facebook, que bom, boa noite, todos aqui ao som de Cairo All Stars. Por que eu botei o Cairo All Stars? Eu baixei essa playlist lá no Egito, a última vez que eu estive lá no Cairo, é uma dança do ventre. E dança do ventre porque eu vou falar sobre plástica de abdômen. Então todo mundo que fala em melhorar o abdômen vai pensar naquele abdômen sarado. E aí você vai pensar numa dança do ventre legal. Né, Leninha? Né, Valéria? Né, Alexandre Augusto? Bem-vindos, Dani Valério. Muito bem, gente. Então a live de hoje é sobre a cirurgia plástica de abdômen sem cortes. Né, Ananísia? Bem-vinda aqui no Facebook. Muito bem. Então, vai ser uma live rapidinha. Eu quero desbaratar esse negócio na cabeça de todo mundo, porque as coisas estão aparecendo nas mídias sobre isso. Cirurgia sem cortes, de abdômen, opera, não opera, como é que é isso? Então, a primeira coisa, vamos tirar o nosso Cairo. Cairo, aquela música que eu escolhi. Vocês gostaram dessa musiquinha? Aquela moça na dança do ventre? Não é um barato? Muito bem. Então a gente vai tirar isso agora e a gente já vai começar. Gente, o negócio é o seguinte. Beth Cam, bem-vinda. Gabriela Ribeiro Coelho, queridíssima. Rainha de São Paulo. Muito bem. Gente, é o seguinte. A cirurgia plástica evoluiu bastante até os anos 90, quando eu terminei a plástica lá no Pitangui. Aliás, para quem não me conhece, sou Múcio Poto, sou cirurgião plástico aqui em Brasília e lá em Dubai. E a gente está trabalhando nessa seara há 32 anos. Então, naquela época, a cirurgia plástica, a gente tinha sempre assim, abdômen, né? Para ficar com o abdômen sarado. A gente podia fazer lipo, a gente podia tirar pele, quando tem pele sobrando, costurar a musculatura, etc. Mas aí, tem um grupo de pacientes, geralmente pacientes que têm, assim, um pouco mais jovens e que tem aquela distensão abdominal, mas não tem muita pele. E aí, puxa vida, como é que a gente vai lidar com isso? E aí a gente inventou-se naquela época o mini abdômen, que é aquela cirurgia plástica de abdômen que deixa um corte um pouco maior do que uma cesárea. E aí a gente tentava costurar os músculos de cima a baixo para fechar essa coisa da projeção do abdômen, mas era uma dificuldade tremenda, porque você tem que entrar num túnel, nem sempre ficava legal e tal. Então, esse tipo de cirurgia que a gente está falando sobre ela hoje, é exatamente para esse grupo de pessoas. Mas antes da gente começar, eu queria assim definir, afinal de contas, para que grupo de pacientes que vão se beneficiar dessa história. Mas antes ainda, eu botei um título da live. Renan, querido! Muito bem, doutor Paulo Vicente, from Aracaju, doutora Eugênia Tiveró, minha querida amiga, trabalha comigo, que bom que vocês estão entrando. Ingrid Roberta, Valentina, minha filha querida, Wesley Lego Torre, Maria Helena Vestiani, maravilhosa, bem-vindos e bem-vindas a todos aqui. Então, eu botei o título da live sobre isso, cirurgia plástica de abdômen sem corte e uma interrogação. Vocês sabem de uma coisa? Que existem 3 coisas no mundo que eu nunca, assim, que as pessoas não entendem direito se existe um exemplo. A primeira delas é influencer. Vocês já viram isso? A fulana é influencer no Instagram, é influencer. Que diabo de influencer é isso? É um bando de gente sem opinião, que alguém tem que ficar te influenciando? Não sei o que é isso, influencer. Outra coisa é ativista. A fulano é ativista do não sei o que, ativista. O que é ativista? O que eles comem? Como é que se reproduzem? Onde vivem? O que é ativismo? Eu não sei, não quero entrar em polêmica. E a terceira coisa é cirurgia sem corte. Essa eu entendo. Então é isso que a gente vai focar. Afinal de contas, existe cirurgia sem corte? Não! Se você for fazer uma cirurgia, tem que ter um corte. Não é, Neuza? Breno Júnior, bem-vindo.
Mariano, Eliane Nunes, muito bem, bem-vindos. Então é isso. Cirurgia plástica sem corte ou cirurgia sem corte não existe. O que a gente está migrando, gente, com esse tipo de cirurgia que eu vou falar para você hoje, eu não vou esconder nada, eu vou falar tudo, é a cirurgia que se usa a endoscopia. Muito bem, o que é endoscopia? Vocês sabem aquelas cirurgias que são feitas, por exemplo, para tirar vesícula, tirar apêndice, né? Que os cirurgiões gerais estão fazendo com maestria, vários anos. Muito bem, esse tipo de cirurgia é essa cirurgia que a gente usa câmera. É isso daqui, tá vendo? A paciente está deitada, anestesia geral. Evidente que eu não quero chocar vocês, eu não vou ficar aqui mostrando coisas horrorosas, mas esse é um tipo de cirurgia endoscópica, ó, onde a gente, na verdade, não abre a barriga inteira. A gente não fica, a gente preserva, a gente tenta. É evidente que não existe uma regra total, mas tenta-se não se fazerem aquelas cicatrizes imensas, usando os cirurgiões essas câmeras. E aí a gente já vai falar sobre abdômen, ou mini abdômen, usando câmera. Como? Primeira coisa, gente, é o diagnóstico. Se a paciente chega lá no seu consultório, ou no meu consultório, por exemplo, aqui, lá em Dubai, sei lá, e aí ela tem, assim, um afastamento de musculatura, como, por exemplo, essa moça aqui. Vocês estão vendo esse caso? Olha que interessante. Levanta a mão aqui quem está assistindo, que nunca viu alguém com esse tipo de situação. Você vê, é uma pessoa que tem um corpo sarado, você vê que tem uma definição muscular legal, tá vendo aqui no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, aqui no TikTok. Vocês estão vendo que tem uma abertura no meio? Tá vendo essa falha que tem isso daqui? É um afastamento que tem da musculatura do abdômen. Que diabo de musculatura é essa? Musculatura que eu não sei, que te acha esse? É isso aqui, gente. Todos nós temos esses dois grandes músculos aqui no centro do abdômen. Normalmente eles são assim, não é? Vamos supor, uma pessoa sarada, nunca teve uma gravidez, malha, não tem muita gordura intraabdominal. A anatomia é isso aqui. A gente tem um grande músculo, não são vários músculozinhos não. É um grande que vai de um lado, de cima até embaixo, e do outro lado a mesma coisa. E ele tem umas divisões, tipo uns tendões. E por isso que a pessoa malhada, homens e mulheres, que a gente chama de gominhos, são essas partes desse músculo, que são os retos abdominais. Aqui eu estou vendo que dá para ver, legal? E que dão essa definição dos tais dos gominhos. O problema é que quando você tem uma gravidez, quando você ganha muita gordura intraabdominal, esse negócio muda para uma nova situação. Tá vendo essa barriga daqui? Isso é o que acontece, por exemplo, depois de uma gravidez. Porque o útero ele vai crescendo, e essa musculatura ela vai sendo empurrada. O músculo, que é a carne, né, a parte vermelha. Marta, minha irmã querida, bem-vinda, Elite Aesthetics, USA. Welcome, my friend. I'm talking about endoscopic mini tummy tuck. I would like to talk in English, but I can't. I will translate, I send it to you. Be welcome. Danilo Moraes, bem-vindos. Muito bem. Então, depois da gravidez acontece isso. E aí você fala, mas por quê? Eu fiz tanto exercício, minha genética é tão boa. Gente, quando Deus fez o corpo humano, ele botou aqui no meio desses dois músculos aqui, ele botou um tecido que não é elástico, a gente chama de linha alba, que é um tecido fibrótico. Então, quando o útero vem e vai distendendo, ele vai alargando essa região. Por isso é que aí você vai ver uma paciente, por exemplo, com uma barriga assim. Vocês estão vendo? Porque os dois músculos se afastaram. E por mais que você faça exercício, por mais que você, sei lá, tenha uma vida saudável, aquela parte central aqui, ela jamais vai voltar para o lugar. Existem terapias, a gente tem live sobre isso, por exemplo, o semi-slim, que vai reforçar a parede muscular, que é a carne, não é? Mas nada vai fazer esse tecido aqui, que esticou, voltar para o lugar. A única solução é a gente costurar. E aí eu vou voltar lá nos anos 90. A gente tinha o mini abdômen, porque eu tirava um pouquinho de pele lá embaixo, e aí eu entrava naquele túnel, tentando olhar lá dentro, assim, Deus sabe como, e aí a gente costura. E por uma dificuldade técnica, é claro que a gente tinha resultados legais, mas é muito trabalhoso, e às vezes, dependendo do caso, não era uma costura tão boa dessa parte central. E é isso que a gente está falando aqui, quer dizer, você tem um músculo assim. Muito bem. Você imagina, a gente fazia o corte aqui embaixo, tipo uma cesárea, e eu tinha que criar um túnel até lá em cima, perto das costelas, bem próximo das mamas, e vim costurando, dava ponto, cortava, vinha e tal.
E aí é que mora o problema. Como é que a gente fazia para a gente ter um resultado legal em todo o mundo? Era meio difícil. Muito bem. Aí, nos anos 90, um amigo meu, que é brasileiro, mora em Singapura, é o Marco Correia, Faria Correia. Ele é cirurgião plástico, mora lá, morava em Dubai, depois foi para Singapura. Ele começou com esse tipo de coisa. Ele e outras pessoas, mas assim, para a gente se localizar, tem brasileiro nessa pegada, graças a Deus. Então, ele começou a fazer... Aí, gente, apareceram alguns nomes, que é o que vocês vão ver nas mídias. E aí fica meio confuso, até pra gente que é cirurgião plástico, que os cirurgiões gerais que também fazem isso, eles trabalham a parede abdominal, não tem problema nenhum. Então começaram algumas histórias e aí foram descritos alguns nomes. Esses aqui, por exemplo, que vocês vão ver, é ruim porque eu sei que quando eu estou filmando aparece ao contrário, mas vamos lá. O primeiro nome é escola. Escola, isso é termo em inglês, né? Depois aparece o Mila e depois aparece o Mami. Escola foi uma das primeiras descrições. Usando, então, vamos lá, a endoscopia. Qual o objetivo de usar a endoscopia? Por quê? Primeiro, você, em muitos casos, não precisa nem tirar a pele lá embaixo. Você pode fazer um furinho aqui, outro ali, entra com a câmera e vem dando os pontos cá de cima até lá embaixo, usando a câmera, olhando na televisão. São as cirurgias endoscópicas ou laparoscópicas, quando é dentro do abdômen. Lá dentro dos órgãos, no meio dos intestinos, tirar útero, etc e tal, estômago, sei lá o que, fazer hérnia, são as laparoscópicas, porque em grego laparos é abdômen, é a cavidade peritoneal. E aí foi descrito escola. E aí a gente, por exemplo, os cirurgiões plásticos começaram, meu Deus do céu, esses cirurgiões gerais estão roubando nada. É que nem o otorrino, a gente faz plástica de nariz, os otorrinos também fazem, tudo bem, ser humano é uma coisa só, que vença o melhor, não é isso? Então a escola, foi uma das técnicas descritas, assim, francamente, usando a endoscopia, com toda a honra ao Dr. Marco Correia. E aí foi descrito, as pessoas começaram a falar, pipipi, papapá. Só que a escola, tem também outros nomes que são publicados, era simplesmente a aproximação dos músculos, né? Quais músculos? Me fala! Aqueles músculos que estão afastados. Por exemplo, isso aqui, vocês estão vendo? Um outro exemplo, por exemplo, é isso aqui. Quem nunca viu uma pessoa assim? Isso a gente chama de diástase ou diastase. Eu já fiz live sobre isso. A diástase ou diastase é o afastamento dos músculos. Que músculos? Eu não estou sabendo, não estou entendendo mais nada. Cara confuso. Músculos esses aqui. Estão vendo? Eles eram assim, ficaram assim com a gravidez, com o ganho de gordura. E tem um negócio também muito interessante, que é a gordura intraabdominal, que é extremamente perigosa, aumenta a chance de infarto, de doença metabólica. A gente tem que tratar isso com um médico clínico. São medicamentos que são tomados para a gente diminuir esse acúmulo de gordura lá dentro do abdômen. Mas qualquer distensão abrupta que você tem, seja útero, seja gordura, etc., a musculatura ela vai ser afastada e sai disso para aquilo. Então, é isso aqui. Diástase dos retos abdominais. Então significa que os músculos se afastaram e aí você tem uma pessoa, por exemplo, que malha para chuchu e tem uma definição, você vê que tem uma sombra lá dos músculos, vocês estão vendo aqui, Facebook, Instagram, aqui no TikTok, aqui no YouTube e aqui no Spotify, você pode escutar depois malhando, dirigir seu carro, Dr. MP Cast. Então o paciente chega assim pra gente, assim, ou então, por exemplo, ele chega assim, ele ou ela, né, claro, homens e mulheres, mais comum em mulheres, com esse treco aqui no meio, que significa o afastamento dos retos. Aí, meu Deus do céu, a gente tinha que usar o mini abdômen. Não. Começou-se a usar, então, a técnica escola. Depois, um cara lá da Argentina, ele descreveu a Mila. Mila é essa cirurgia feita com endoscopia, ou seja, você entra lá debaixo da pele, não é dentro do abdômen, e aí você descola a pele com a gordura e deixa os músculos. E vem costurando a musculatura com técnicas de endoscopia. Muito bem. Aí vem um cara, amigo meu, tive com ele agora essa semana no Rio de Janeiro, repassando, aprendendo todas as táticas dele, que é o Dr. Rodrigo Gallego. Nem sei se o Rodrigo está aqui, eu não consegui ver. Dr. Nico Ramos, de Uruguai, bem-vindo. Eu estou falando da cirurgia endoscópica, la Mami, bem-vindo. Dr. Nico estava comigo lá no Rio, de Montevidéu, no Uruguai.
The Only Caller, be welcome, my friend. It's an honor for me to have you here. Eu estou falando sobre cirurgia videoendoscópica. Luzia Oliveira aqui no Facebook, Leodito Faria no Facebook, Leide Apolinário aqui no Instagram. É isso. Então, esse cara fantástico, Rodrigo Galego, trabalha lá no Rio de Janeiro, ele começou a descrever coisas a mais. O tal do argentino, vou voltar aqui. Primeiro era a escola, eu sei que está do avesso. Eu não posso fazer nada, não tem jeito. Mas aqui eu juro que está escrito escola. Foi a primeira descrição do uso de endoscopia, costurando então a tal da diástase. Aí veio um cara da Argentina, Ezequiel, o nome dele, lá em Rosário, e ele descreveu a Mila. Eu sei que tem gente aqui que já viu isso na internet, né, Lília, Milena, a Miraton, Jada, welcome! E que viu isso. Doutor, o senhor faz a Mila. Que diabo é Mila? Escola foi o primeiro termo, é só costurar a musculatura com endoscopia, ou seja, olhando na televisão, vai lá dentro e costura. O tal do Ezequiel descreveu a Mila, Mini Abdominal Lipoabdominoplasty, Minimally Invasive Lipoabdominoplasty. Significa que o tal Ezequiel, que é um colega nosso lá de Buenos Aires, né, cirurgião também, ele descreveu a costura da musculatura. Que musculatura? Eu não estou entendendo. Essa musculatura. Ele costura com endoscopia. Mas aí ele entregou junto uma lipo. Por isso chama MILA. Minimally Invasive Lipoabdominoplasty. Significa que ele costura os músculos e ele fazia uma lipo. Aí veio um cara lá, o Rodrigo Galego, e descreveu a MAMI. O que significa MAMI? É a costura da musculatura usando endoscopia, faz-se uma lipo e depois você faz uma retirada pequena de pele. Ou seja, para fechar, a cirurgia abdominoplastia ou mini abdominoplastia endoscópica é quando a gente vai usar câmeras entrando debaixo da pele da gordura. Né, Régia, querida? Aqui no Facebook, bem-vinda! Dr. Romerito, meu querido amigo, cirurgião plástico, está se formando finalmente, grande cara. Então, a cirurgia Mila é a costura com lipo. E o Rodrigo Galego, do Rio de Janeiro, que estive com ele, fantástico professor, muito grande amigo, grande médico, ele descreveu aí, finalmente, a costura da musculatura, uma lipo para definir as suas laterais e uma pequena retirada de pele. Muito bem. Nomes à parte, o que afinal de contas acontece aqui? Primeira coisa, tem que ser feito um bom diagnóstico. É aquela paciente ou aquele paciente que tem uma diástase desses retos, que são aqueles músculos que eu mostrei, portanto eu preciso costurar de cima a baixo, e que pode ter eventualmente coisas associadas, como por exemplo gordura localizada na cintura, aquele pneuzinho na frente do abdômen, e tem uma pequena quantidade de pele. Muitas vezes o paciente pode ter algumas hérnias atrás do umbigo, algumas hérnias acima do umbigo e flacidez de pele. E aí, gente, a coisa foi crescendo e foram se acrescentando coisas para se agregar um resultado mais legal. Então, finalmente, a cirurgia endoscópica, ela tem corte? Tem. A proposta da mini abdominoplastia endoscópica é que se façam menos cortes. Portanto, depende-se de um ótimo diagnóstico. Então, não estou aqui para falar para você que acabou aquele corte de fora a fora. Não, infelizmente, se você, minha amiga, meu amigo, se você tem um ganho de pele importante e aí os cirurgiões, a gente tem que parar e avaliar, não é essa a endoscopia, a gente precisa tirar a pele e se eu tenho aquele monte de pele, ou um certo tanto de pele, eu preciso tirar. Então se eu tiro, eu tenho uma certa, vamos dizer assim, um campo de trabalho que não justifica o uso da endoscopia, não precisa. Eu tenho a visão direta, então eu costuro, é a velha e boa abdominoplastia clássica ou abdômen total. O que a gente está falando aqui é aquele paciente ou aquela paciente que tem o afastamento dos músculos, pequena quantidade de pele, e aí sim pode ter mais coisa, tipo uma flacidez de pele, tipo uma gordura localizada, umas hérnias atrás do umbigo. Então a gente associa tecnologias, mas o grande barato desse negócio é a gente conseguir fazer uma costura dessa musculatura de cima a baixo, eficaz, com uma visualização direta através de câmeras e de um monitor,
que a gente usa durante a cirurgia para realmente uma aplicatura, que é essa costura bacana, eficaz e duradoura, né? Isso então é a tal da cirurgia videoendoscópica. Por exemplo, olha aqui que interessante. Eu vou botar um filme aqui. Pera, deixa eu ver aqui como é que ele faz. Isso aqui, olha lá. Eu não quero chocar ninguém, não vou ficar aqui mostrando coisas, mas a primeira coisa que a gente faz, eu estou aqui falando de costura endoscópica, quer dizer, eu vou lá perto das costelas e eu venho costurando essa musculatura de cima a baixo através de câmeras. Mas como é que eu vou chegar lá? Eu corto e aí? Tá lá a gordura, como é que eu faço? Você entra com gás, é muito interessante. A gente infla um gás, é o gás carbônico, que os cirurgiões gerais já usam para afastar os intestinos, o útero, não sei o que, quando é feita a cirurgia laparoscópica. É injetado o gás, porque afasta as estruturas e você consegue ver exatamente o que você está fazendo. Isso às vezes pode ser usado, por exemplo, a cirurgia robótica, embora quando é feito o mini abdômen endoscópico, o robô ele é muito forte, tem o risco, por exemplo, de ter alguns traumas lá. Então não, o mini abdômen a gente está usando endoscopia mesmo. Então, a gente primeiro injeta um gás, esse gás ele vai caminhar aqui debaixo do subcutâneo e aí ele vai, quer ver? Ele vai inflar. Olha que bacana. Tá vendo o gás entrando? Olha que barato. Isso foi o Dr. Rodrigo Galego que fez. A gente pediu permissão para usar. Vocês estão vendo que o gás vai subindo? Olha que bacana. Então, quando o gás ele entra debaixo da pele, não é dentro da barriga. Eu quero ver o músculo, não quero? Eu não preciso entrar lá nas tripas, lá nos trecos. Não, eu vou ficar abaixo da pele com a gordura, porque eu quero ver o músculo que eu vou costurar. Então, esse gás, quando ele entra, que joia. Olha que bacana, essa imagem é maravilhosa. Está vendo? Vocês estão percebendo que o gás entra e o negócio está subindo, ele está entrando, sabe lá? Olha que bacana. Ele entra... Então ele meio que descola um pouquinho. Aí tá lá se olhando. Injetou o gás, aí a gente entra com as câmeras, e aí a gente, primeiro, claro, descola um pouquinho com o dedo, isso aqui. Aí você entra com a câmera. Aí você vai vendo a gordura, é a mesma coisa que a gente faz quando a plástica é aberta, aquela plástica grande. Na endoscopia a proposta é menos corte, menos trauma e uma costura da musculatura bem eficaz usando-se então uma câmera, porque daí eu não preciso abrir demais, entro com a minha câmera e estou vendo lá no tal do monitor. E aí a gente faz a costura, gente. É muito legal. Então, gente, primeiro ponto. Eu não sei o que é, por exemplo, uma influencer. Eu, sinceramente, me recuso a entender o que é uma influencer. O que é uma influencer? Olha, eu sou influencer. Olhe bem nos meus olhos. Eu vou te influenciar. Porque eu sou uma mulher malhada. Eu sou bem, assim, localizada nesse mundo dinâmico de tecnologias. Eu vou te influenciar. Sei lá o que é influencer. Eu não sei o que é influencer. Qualquer pessoa boa, depende do seu padrão de caráter, vai te influenciar de algum modo. Agora, cara se intitula um influencer, eu acho meio assim demais. Outra coisa é o ativista, né? Fulano é ativista dos direitos do pinguim. E que diabo de ativista? O que é ativista? Todo mundo de bem é ativista. Aliás, você pode ser um ativista do mal, né? Você pode ser defensor do direito do demônio. Coisa chata, não é não? Umas coisas. Agora, a terceira coisa é isso, é a cirurgia sem corte. Primeira coisa, não existe cirurgia sem corte. No mínimo, uma picadinha para você entrar com a câmera. A outra coisa, então, que a cirurgia... Então, não existe cirurgia sem corte. São cortes muito pequenos, mas eles são, assim, muito mais esteticamente agradáveis do que um corte um pouco mais longo, que a gente, às vezes, né, até hoje, pelo menos, a gente costuma fazer. Eu não estou aqui julgando quem faz, eu, particularmente, eu estou mudando para isso, a cirurgia endoscópica. Isso daí realmente é um divisor de águas, eu acho que as pessoas vão se beneficiar bastante com uma costura mais bacana ainda da musculatura, e aí sim, menos cortes, mas tem que ter corte. A outra coisa, a gente tem que ter, então, uma câmera. Porque antigamente a gente tinha que ficar descolando e olhando num túnel lá, assim, um afastador. A doutora Eugênia, por exemplo, o pessoal que trabalha comigo, ficava lá afastando, uma dificuldade técnica horrorosa. Então isso foi substituído com as câmeras. E além disso, é lógico que tem vários detalhes aqui, isso aqui não é uma live técnica, estou dando uma palestra para colegas, mas a gente tem, assim, coisas bacanas. Por exemplo, na cirurgia convencional, quando eu costuro a musculatura, eu tenho que passar um fio, dar um ponto, cortar, passa outro, dá um ponto, corta, passa. Isso é uma perda de tempo.
Então, na cirurgia endoscópica, que agora eu vou confluir tudo para o nome que eu acredito que seja legal, tem a MAMI, que é a técnica do Dr. Rodrigo, tem a Mila, tem a escola, etc. Mas eu prefiro chamar, eventualmente, de mini abdominoplastia endoscópica, associada a tecnologias ou não. Que tipos? Uma lipo para definir mais seu contorno, tirar um pouquinho de pele ou não, tecnologias de estímulo de retração de pele. Por exemplo, essa paciente aqui, só para terminar, não vou me alongar muito não. Mas olha, vocês estão vendo essa paciente aqui, por exemplo, olha aqui. Vocês estão vendo que ela tem aqui no Instagram, aqui no Facebook, aqui no YouTube, aqui no TikTok, vocês estão vendo que tem uma flacidezinha ali? Tá vendo lá? Olha lá uma flacidez. Como é que você faz com essa pele? Você vai cortar como era antigamente? Não. Então o que você vai fazer? Você vai costurar os músculos, você vai fazer uma lipo eventualmente dos lados, que você tem para definir mais a cintura, e eu preciso de alguma tecnologia para melhorar essa qualidade de pele, para fazer uma certa retração. Existem algumas opções, existe o Argoplasma, existe o Renuvion e existe o Bodytight com o Morpheus. Eu particularmente adoro o Bodytight com o Morpheus. A gente faz como se fosse um aquecimento da pele para que a gente estimule o colágeno. Então, como essa barriga ela está com uma nova disposição, quer dizer, a gente costurou aquela musculatura, a gente reaproximou esses músculos, quer dizer, mais ou menos uma cirurgia, uma barriga que estava mais ou menos assim, a gente está querendo, né? Ela estava assim, eu quero que ela volte a ser assim. Só que eu não quero tirar pele, não tem tanta pele, mas tem uma certa flacidez, tem estria, por exemplo, não é tão incomum. É muito comum, por exemplo, uma flacidezinha em torno do umbigo. É muito comum uma flacidezinha nas laterais, por exemplo. Eu preciso, com todas essas armas que a gente tem hoje no mundo, né? Obrigado, Marta, querida, minha irmã amada. Libane Oliveira, que bom que você está aqui. Consultora Estrela, bem-vinda. Neuza Berman, muito bem, anime-se, Neuza, porque o negócio é um babado. Mudou tudo, mudou tudo. Então, quando o paciente tem essas flacidezes, eu preciso aquecer. A gente tem um monte de tecnologia. E eu, como eu estava falando, eu gosto muito do Bodytight com Morpheus. Aliás, tem live sobre isso. Tem live sobre tudo, gente. Vocês vão entrar no nosso site, que é o www.muscleporto.com.br. Vocês vão ver, lá a gente tem um negócio que chama-se Live Magazine. Lá você tem todas as nossas lives em português e inglês, tem até árabe. Se você quiser, leia em árabe, muito bom, né? Muito útil. Então, você olha lá e vê o assunto que você quer. Você digita lá, por exemplo, plástica de barriga, plástica de mama, sei lá, botox, preenchimento. Então, aparece as lives que a gente falou. E, além disso, no nosso site também tem e-books. Aliás, depois dessa nossa live, Kelly, Adriana, muito bem, que bom que você vai fazer. Simone Cândido, muito bem. GTS Contábil, todos muito bem-vindos. Eu já estou acabando, infelizmente. Mas, enfim, você entra lá e você vai baixar o e-book que você quer. Toda live que a gente faz, desde 2020, depois que eu termino, tem um cara em São Paulo, muito bacana, ele pega esse texto que eu estou falando e transforma num book, num e-book. E você pode baixar. Entra no nosso site, www.muscleporto.com.br, e lá tem o Live Magazine, você pode assistir às lives, ou então você pode baixar os e-books daquilo que te interessa. Também tem lá, e-books, você entra, você baixa. Muito bem, Vitória, minha filha querida, Daniela querida, minha instrumentadora, minha enfermeira-chefe, maravilhosa. É isso aí, garotos, é a cirurgia com pouquíssimo corte, a gente usa microcâmeras, eu não terminei de falar, mas quando a gente costura, a gente não dá mais um ponto e corta, não. Existem fios especiais para isso, que a gente não precisa ficar cortando um por um, o ganho de tempo é incrível, os fios são especiais, eles têm dentinhos, a gente passa o primeiro e vai cut, coisa que eu levava, sei lá, 1h30 para costurar, a gente usa o quê? 20 minutos ou menos, isso implica bastante na recuperação, menos droga anestésica, etc. E claro, um acabamento bacana, principalmente quando se usam técnicas tipo lipoaspiração, que a gente pode fazer um monte de coisa, por exemplo, fazer a lipo, injetar no bumbum, definir mais o bumbum, babá. A gente entra com tecnologias novas, cada vez tem coisa mais bacana, mais excitante. O bacana do momento, na minha modesta opinião, é o Bodytight com o Morpheus. A gente sempre associa para dar uma retraída na pele e, eventualmente, a gente faz o tal do mini abdômen com pequena retirada de pele. É isso aí, meninos e meninas.
Eu queria falar exatamente isso, espero que vocês se interessem. Por favor, mandem coraçõezinhos, porque o Instagram, Facebook, o algoritmo deles, eles adoram. E esse aviãozinho que tem aqui na lateral, principalmente no Instagram, manda para as pessoas que você acha que vão se interessar. Tá bom? Outra coisa, se você tiver pergunta, claro, eu vi que tem algumas perguntas, a gente vai responder uma por uma, mas se você quiser, me manda no direct, aqui no Facebook, aqui no Instagram, aqui no TikTok, aqui no YouTube, que a gente vai responder para você. Tá bom? É um prazer. E tem também o nosso site, www.musicporto.com.br. Você pode entrar lá e fazer perguntas que a gente promete que a gente responde. Tá joia? Então é isso, gente. Então, ao som do Cairo All Stars. Aliás, é interessante, essa música se chama Safadi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Safadi é o nome da música. Mas o que interessa é uma barriga chapada que você pode conseguir, por exemplo, com a cirurgia do mini abdômen endoscópica. Com lipo, com body tight, com Morpheus, com o Java 4, para ter um abdômen bem sarado. Muito obrigado pela companhia de vocês. Toda sexta-feira é um prazer tê-los aqui. E não se esqueçam, se você quiser, entra no nosso site e você baixa o e-book que a gente vai fazer sobre essa live, tá bom? Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom final de semana, amo vocês, obrigado, vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, beijo!